Eu percebi que eu precisava de ajuda em 2014, que foi quando eu tive uma crise depressiva muito forte. Foi talvez a crise depressiva mais forte da minha vida, que eu fiquei por quase um mês sem me alimentar, sem ter forças para levantar da cama e tomar um banho e fazer atividades normais, né? E eu emagreci, eu me lembro, teve uma época, uma semana, que eu emagreci uns 5, 8 quilos, assim, de 5 a 8 quilos naquela semana. E o meu peso variava muito nessa época. E eu perdia o sono, eu não conseguia dormir durante a noite, com 1000 pensamentos e ansiedade e tudo mais. E durante a aula eu não rendia, eu não conseguia me concentrar, não conseguia prestar atenção e não conseguia fazer fluir os trabalhos todos. E aí eu vi que eu precisava de ajuda. Não procurei ajuda, eu teimei, eu achei que eu conseguia sozinha e de novo eu achei que eu não estava conseguindo fazer as coisas por culpa minha e porque era uma insuficiência da minha parte. Eu fui procurar ajuda só no início de 2016, que eu fui na primeira consulta psicológica e psiquiátrica e comecei a psicoterapia e a tomar um antidepressivo. Eu percebi que eu não estava tão bem quando eu estava fazendo TCC, que foi em 2014, que eu escolhi um tema de primeira e eu mudei de tema umas 2 vezes. E eu notei que realmente tinha um problema quando, na segunda vez que eu troquei, era porque era um projeto em que eu precisaria de mais pessoas para fazer comigo, precisaria de ajuda. E eu pensava, tipo, ninguém vai querer me ajudar, isso aqui não é bom o suficiente, tá muito ruim, eu sou uma droga também, eu não vou conseguir fazer nada direito. E daí eu comecei a me tocar de que tava estranho isso. E nessa mesma época também eu tava saindo mais, bebendo mais, e daí eu comecei a me perguntar por que eu tô pensando essas coisas negativas de mim, por que eu tô sentindo tanta necessidade de beber e tal. E daí eu comecei a pensar, se pá, tem alguma coisa de errado. Aí eu falei com a minha mãe, vamos procurar uma psicóloga porque eu acho que não tô bem, não tô legal. Tanto que no final das contas, isso foi em 2014, eu não consegui terminar o TCC em 2014, de tão mal que eu tava e tal, ansioso, e acabei terminando em 2015. Levei 2 anos para fazer o TCC por conta do estresse e tudo mais. Eu vinha tendo sintoma de ansiedade, agora eu vejo que eu tinha, desde o final de 2013. Aí em 2014 eu passei por uma mudança na minha vida, assim, e foi quando os sintomas vieram bem fortes, assim, sabe? Eu chegava a ver coisas, sabe? Era horrível. E daí eu chorava todo dia, toda hora, sabe? Eu passava o dia todo chorando, 24 horas do dia chorando. E daí, por causa da minha família, mais assim, dos meus amigos que mandaram eu procurar ajuda, aí eu comecei no psicólogo e direto no psiquiatra, né? Assim, eu marquei psicólogo e psiquiatra junto, basicamente, pra conseguir me tratar. Daí comecei a tomar remédio, tomo até hoje remédio, tive várias mudanças de medicação, porque não deu certo, e continuo com terapia também. Bati o carro da minha mãe, aí desde a vida eu nunca fiquei 100%. Até hoje eu me cuido pra não dar crise. Esses dias até tive um atrito com uma professora e já quis voltar tudo de novo, já quis me suicidar e tudo mais. Até a professora quis falar comigo, ela disse que a depressão era só uma fase. Pra mim não é só uma fase, é uma coisa que eu vou ter que lidar pro resto da vida. Eu fui ali no ânimo, né? Aí fiquei um semestre, deu um semestre. Aí depois, como a lista de espera é muito grande, eu tive que sair. No momento não estou fazendo tratamento nenhum. Eu sei, todo mundo me disse que eu teria que fazer, mas devido à minha condição financeira eu não consigo manter o Foi realmente quando eu estava no fundo do poço. Como é que daí foi a minha mãe disse que ela tinha que fazer alguma coisa para mim sair dessa e que assim não dava mais para ficar. Daí ela me levou no plantão e realmente o médico que estava no plantão, ele disse que eu precisava fazer um acompanhamento psicológico. E aí ele disse que achava que no início só como psicólogo não ia resolver. Daí então ele me encaminhou para um psiquiatra. E aí eu ia lá e escutei de muitas pessoas que eu era maluca, que eu era retardada, que eu não estava certa da cabeça. E eu comecei a ir. No começo eu achei que não ia resolver, sabe? Eu tomava os remédios e
cada vez eu ficava pior. E aí ele começou a aumentar a dosagem. E aí eu troquei de psiquiatra nesse meio tempo. E aí eu encontrei a minha luz no fim do túnel. Ele era uma pessoa maravilhosa. Ele era profissionalismo puro e eu acho que foi isso que me ajudou. Também a minha família me ajudou muito e eu acho que o tratamento envolve também muito amor e a paciência da pessoa. Eu acho que eu consegui continuar com a vida acadêmica porque eu tive um apoio muito grande do meu grupo de amigos, dos meus colegas, que alguns também passavam por certas dificuldades e inconstâncias emocionais, e isso me motivava a levantar e a ir para aula, porque lá eu saberia que eu não estava sozinha. Algumas colegas não tinham a força suficiente para ir para aula e eu às vezes também não tinha, mas às vezes eu me motivava a ir para aula porque eu sabia que ia encontrar gente lá que ia me entender e conversar e me motivar e me mostrar que eu não tô sozinha nesse barco e que na verdade não é insuficiência minha, que pessoas essas que me mostraram que é possível conversar e trocar ideias com os professores e com a coordenação do curso, que não é uma relação tão hierárquica assim e que é possível a gente remanejar as coisas e aliviar esse peso. Aí foi indo, assim, passou do 4º semestre. Quando chegou os estágios, que a gente começa no 5º semestre. E daí eu resolvi trancar, era todo aquele processo já de negar o curso, não saber se eu queria. E eu não gostava de nada. De nada, o que ia ser, como é que eu vou formar nisso eu não sei. Daquela época que já deveria ter desistido ou não. Mas aí como é que eu vou desistir e começar tudo de novo. Daí eu resolvi trancar. E isso faz uns 2 anos. Aí começou isso a me sentir pior. Vai fechar 2 anos agora. Foi indo o tempo assim, que eu fui ficando pior. Eu tranquei, daí eu tranquei para ter esses espaços livres. E o tempo que eu tinha livre eu não fazia nada de útil, assim. Aí eu comecei a ficar encerrado o dia inteiro em casa. Eu não queria ver ninguém. Tentei buscar ajuda. Terapia, um psicólogo. E daí eu comecei e eu abandonei. Porque eu não estava resolvendo, não estava adiantando. E ninguém entende isso. Vamos dizer assim, pai, mãe, acho que é uma tristeza normal, assim, tá triste, mas aí todo mundo, tu tem que tentar fazer as coisas, porque a vida é assim e tal, só que não era. E por eu ter abandonado esse primeiro tratamento, porque focava mais assim no que eu não fazia muitas coisas, da fono até agora. Eu não tenho vontade de fazer se eu tiver que escrever, ou agora a gente tem que planejar terapia, não tenho vontade de estudar. E fora outras coisas que eu fui deixando de gostar também. Por exemplo, não da fono, vou ver um filme, eu vou sair, nada assim. Eu fazer um nada, que eu digo, e me isolar dentro do meu quarto e ficar lá. E daí eu tentei buscar de novo, porque não estava dando. Pós-férias, voltou tudo de novo. E nesse meio tempo, eu comecei também a tomar medicação, eu abandonei a medicação e virou um caos, assim, porque eu não tinha vontade de sair de casa, de ir atender, que a gente tem os pacientes para atender. Ver gente não... Agora eu vejo, se eu tiver que ir ver, eu não tenho vontade de sair de casa. E isso estava direto, começo desse ano, assim, direto, de não querer ver, não querer fazer nada, não ir comer, não levantar da cama para tomar banho, não fazer nada, assim. Fui buscar de novo aqui, na universidade, no Ânima. Aí eu fiquei um semestre esperando e enlouquecendo junto. Daí me chamaram, que foi esse ano, e tá sendo bom, ajuda muito a terapia. Comecei a medicação, abandonei de novo agora por mim e porque é muito caro, e daí tem que voltar no médico, e daí tu vai empurrando, e como agora é o 8º, a gente não tem tempo de nada, deixei.